Você viu o que aconteceu com a influenciadora Yasmin Castilho? Imagine acordar, abrir o Instagram e descobrir que a sua principal ferramenta de trabalho simplesmente saiu do ar. Agora imagine que o motivo está ligado à exposição de seus próprios filhos. Talvez você pense, mas o filho é meu, eu posso postar. A grande questão é que, quando essa imagem entra em um ambiente comercial, monetizado ou publicitário, o direito começa a olhar para isso de outra forma. Esse vídeo não é para assustar mães que são influenciadoras. É para explicar por que mães que comercializam a sua imagem nas redes sociais precisam tratar a imagem dos filhos com o mesmo nível de responsabilidade que tratam um contrato publicitário. Recentemente, a influenciadora Yasmin Castilho, que possui mais de 5 milhões de seguidores, teve o seu perfil temporariamente suspenso no Instagram. O motivo? A exposição dos filhos e as discussões envolvendo a necessidade de um alvará judicial. E aí surge a dúvida: o que mudou? O chamado ECA digital reforça a proteção da criança no ambiente digital. A imagem da criança não é um acessório ou uma continuidade da imagem dos pais. A preocupação não é apenas com situações de abuso evidente, mas também com a exposição habitual, a monetização, a publicidade e o engajamento e uso comercial direto ou indireto da imagem infantil. O foco continua sendo no melhor interesse da criança, sua privacidade, desenvolvimento, sua saúde, rotina e principalmente a vida escolar e a preservação da infância. Mas isso vale para todo mundo? A resposta é sim e não. Sim, porque a lei de fato é para todos. Não, porque tudo depende do contexto. Não estamos falando aqui daquela foto de aniversário ou de um registro em família. Estamos falando de crianças inseridas de forma frequente em um ecossistema comercial de produção de conteúdo. No primeiro cenário, temos o perfil pessoal. A mãe publica foto, eventualmente sem finalidade comercial, sem publicidade, sem monetização e sem uma rotina constante de exposição. Nesses casos, o risco jurídico tende a ser menor, mas pode ainda ser visto pela justiça como necessário uma certa autorização. Já no segundo cenário, a mãe possui um perfil profissional. Ela é influenciadora, médica, advogada, nutricionista, empresária, enfim, criadora de conteúdo, ou utiliza a imagem dela no Instagram para vender produtos e serviços. O filho aparece com frequência nesse ambiente. Aqui entramos em uma zona de atenção porque podemos estar diante de um caso clássico de exposição da imagem da criança. É importante diferenciar exposição de exploração. No primeiro cenário da exposição, a mãe é influenciadora e mesmo assim é necessário um alvará judicial porque ela rotineiramente apresenta o filho nesse contexto comercial, ainda que não diretamente vinculado ao Instagram da própria criança. O problema não é simplesmente a criança aparecer. O problema é ela aparecer dentro de uma estrutura que gera dinheiro, audiência, contratos, permutas ou qualquer vantagem comercial sem a devida regulamentação. E aqui existe um ponto que pouca gente está comentando. Nessas situações, seja de exposição ou exploração, o juiz pode entender que parte dos valores obtidos com a atividade deve ser reservada em benefício da própria criança. Mas muita gente pode se perguntar, mas é o meu Instagram. E esse argumento é compreensível, mas juridicamente o raciocínio é um pouco diferente. Pai e mãe exercem poder familiar e esse poder não é absoluto. A criança tem direitos próprios à sua imagem, privacidade, intimidade e ao desenvolvimento saudável. A autorização dos pais é importante, mas nem sempre basta. Quando existe exploração econômica ou exposição habitual da imagem, pode ser necessário sim um alvará judicial. Ser pai e mãe não significa ter autorização ilimitada para transformar a imagem do filho em um ativo comercial. A criança não é uma extensão patrimonial dos pais, ela é titular de direitos próprios e é justamente aí que entra a autorização judicial. O alvará serve para que o juiz avalie se aquela atividade é compatível com a proteção da criança. Ele pode estabelecer limites para a exposição, exigir informações sobre o perfil, plataformas utilizadas, rotina das publicações, contratos, publicidade, frequência das aparições e forma de monetização. Esse procedimento também envolve a atuação do Ministério Público e pode oferecer segurança jurídica para a própria família, para as plataformas,
para as marcas e evitando discussões judiciais. O alvará não existe para impedir que a criança apareça. Ele existe para dar segurança jurídica quando essa exposição passa a ter natureza econômica, ainda que indireta. Na prática, funciona como uma autorização judicial para que aquela atividade aconteça dentro de determinados limites. O juiz poderá analisar se aquela exposição está compatível com a infância, se existem medidas de proteção, se há preservação da rotina escolar, privacidade e desenvolvimento da criança. Se entender que está tudo adequado, poderá autorizar a atividade. Da mesma forma, poderá concluir que é necessária aquela reserva de parte dos valores obtidos para a própria criança e até entender que determinado conteúdo não é compatível com a infância. Outra dúvida muito comum é: será necessário um novo alvará para cada publicidade? A lei não responde isso de forma literal. Na prática, existem duas possibilidades. Uma é uma autorização específica para uma determinada campanha. A segunda é justamente uma autorização mais ampla para a atividade habitual, válida por determinado período de tempo e dentro de limites previamente definidos. Para influenciadoras que realizam publicidade com frequência, a solução mais prática costuma ser um alvará geral, indicando plataformas utilizadas, tipo de atividade desenvolvida e, mesmo assim, campanhas mais sensíveis, com maior exposição a características específicas, podem exigir um novo alvará. Entre a burocracia excessiva e a liberdade absoluta, existe um caminho jurídico mais equilibrado. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça já trouxe orientações por meio de um ato normativo prevendo prazos dessa autorização, que podem chegar de 12 a 18 meses. 12 meses para crianças, 18 meses para adolescentes, conforme as circunstâncias dos casos. Então, o que uma influenciadora deve fazer? Primeiro, identificar em qual situação ela se enquadra. Avaliar se os seus filhos aparecem de forma frequente, se o perfil possui finalidade comercial ou se existe a exploração direta da própria imagem da criança. Depois, revisar o conteúdo publicado, identificar se há monetização, publicidade, permutas, reunir toda essa documentação, principalmente obter também a autorização do genitor e então avaliar com orientação jurídica como solicitar o alvará judicial. Também é importante demonstrar que a atividade preserva a rotina da criança, a saúde, a privacidade, o desenvolvimento escolar, tudo isso documentalmente. Regularizar não significa admitir que houve o erro. Regularizar significa profissionalizar a atividade e proteger a própria família. No fim, a conclusão é simples. Nem toda foto de filho exige alvará. Mas se o seu perfil é comercial, se você monetiza, faz publicidade e recebe permutas e transforma a rotina familiar em conteúdo profissional, a exposição dos seus filhos precisa ser analisada com muito cuidado. Se você é mãe, influenciadora ou conhece alguém que trabalha com as redes sociais e mostra os filhos com frequência, esse é um assunto que não pode mais ser ignorado.